Como é que você está vendo o ressurgimento, só um parêntese, do ressurgimento de um católico, do catolicismo mais tradicional no Brasil? Eu acho que esse é o caminho, né? Porque quando nós olhamos a história, para mim tem uma sequência muito clara, assim, de uma sequência de acontecimentos muito clara, que é a seguinte. O primeiro segredo de Fátima fala das guerras mundiais, que é o começo da desestabilização da nossa cultura no século XX. Ou o começo, ou talvez o fim, né? Depende da perspectiva. O segundo segredo fala da continuação o segundo segredo fala da Rússia espalhar os erros pelo mundo. Então você vê uma continuação perfeita. O terceiro, não tem como fugir da ideia de que ele fala de duas coisas. A crise da igreja e a destruição da civilização. Qualquer outra interpretação que fuja disso. Não, ele fala do tiro que o Papa João Paulo segurou. Isso é uma vergonha. Não dá para engolir. Isso não chega a ser ridículo, entendeu? Chega a ser ridículo. Não dá para engolir. Nós não temos como ter certeza absoluta do teor perfeito, mas assim, crise da igreja me parece muito seguro. Por que eu acho muito seguro? Porque tem a aparição de Akita. O cardeal Ratzinger falou que fundamentalmente a mensagem de Fátima teve a ver com a mensagem de Akita, e Akita fala dos bons padres da igreja serem perseguidos por padres e bispos. Essa é a mensagem de Akita fundamentalmente. Então, sei lá, né? Não dá para fugir muito dessa ideia de que vai ter pessoas da igreja sendo perseguidas por outras pessoas da igreja porque amam Nossa Senhora. Está dito em Akita. Segunda coisa, claramente envolve alguma destruição civilizatória. Todas as partes, tudo que tem de segredo tem a ver com isso, em algum sentido. Bom, faz todo sentido. É o que a gente vê. A gente vê perseguição de católicos por católicos, e nós vemos... E católicos por serem católicos, e nós vemos uma desestabilização da civilização. Esses são os dois itens. Portanto, eu sou obrigado a crer que o terceiro segredo fala do que está acontecendo, e que ele é absolutamente tão profético quanto o primeiro e o segundo. Ele continua exatamente, sou obrigado a isso. E o terceiro segredo fala também, relativo ao terceiro segredo, né, que o dogma da fé será preservado em Portugal. O que eu sou obrigado a concluir que compõe o Brasil. Por quê? Claro. Na medida em que a independência do Brasil tem um ato maçônico envolvido e tem uma presença maçônica, e não existe... Brasil é Portugal e Portugal é Roma, como eu gosto de falar, na medida em que nós fazemos parte de uma cristandade universal, e estando em Portugal, isso para mim só se reforça de uma maneira mais insana. Hoje, o que nós vemos? As conversões ao catolicismo em Portugal estão vindo do Brasil, direto, quase todas. Meus amigos portugueses não vão me deixar negar. Uma galera, o pessoal está se convertendo em Portugal via Brasil, ou seja... Nós temos duas hipóteses aqui. Imaginar que o dogma da fé não será preservado em Portugal não inclui o Brasil. Me parece uma hipótese estranha. Por quê? Nossa Senhora aparece em Portugal vestida de branco, que é a cor da monarquia tradicional em Portugal, e com uma coroa, que chocaria as pessoas da época. Por quê? A monarquia pós-independência do Brasil em Portugal adota as cores branco e azul. Branco e azul são as cores que Nossa Senhora apareceu vestida em Lourdes. No entanto, em Portugal, ela aparece vestida só de branco, o que é fascinante ao extremo. Porque pensa, na época da República Portuguesa, ela aparece com uma coroa vestida toda de branco. Entre Batalha e Fátima. Batalha marca o começo das grandes navegações. E Fátima, a criação da Ordem de Cristo. Fátima, e Tomar. Tomar é a Ordem de Cristo. Na verdade... entre Batalha e Tomar. Fátima é exatamente entre Batalha e Tomar. Tomar a cidade do Mosteiro de Cristo, fundação da Ordem de Cristo. E Batalha é o começo das grandes navegações, que é a época de Dom João I, que é quem manda construir o Mosteiro da Batalha. Lembrando que esse azul e branco também era antigo em Portugal, era a cor da família do Borgonha, né? Claro, tem uma tradição. Mas é muito curioso que ela aparece só de branco com uma coroa, que... No imaginário português seria associado inevitavelmente à monarquia tradicional. Então, sem dúvida, o estranho, sem dúvida, nas cores, é o verde e o vermelho, né? Isso veio depois. Mas independente do verde e vermelho. Mas o verde e vermelho tem o vermelho, principalmente, né? O sangue que Portugal deu pelas navegações também é uma... Tem uma simbologia. Nós podemos entender como uma simbologia. Mesmo agora as cores da Revolução Francesa, né? Vem da bandeira de Paris, que remontava aos santos antigos, né? Tudo porque esse pessoal sempre se procurava com traduções antigas para se validar e tal. Sem dúvida. Agora você vê esse surgimento desses católicos mais tradicionais no meio empresarial?
Está proporcional na sociedade? Sim. Acredito que hoje isso vai se dar em todas as esferas da sociedade no Brasil. Isso está acontecendo. O que acontece, veja, no Brasil é que o Brasil está com igrejas lotadas no Brasil inteiro. Nós temos pessoas estudando catolicismo que eram inimagináveis. Nós temos pessoas discutindo monarquia, que eram ideias inimagináveis em outra época. E eu vejo, sim, um renascimento católico no meio empresarial brasileiro. Agora, ele está todo, como todo esse movimento católico no Brasil, em fase incipiente. Mas é fascinante, porque é muito mais do que era antes. Isso é muito chocante para mim. As igrejas que eu frequentava eram vazias, agora tem filas para fora. Todos os lugares que eu visitei no Brasil, e eu rondei muito o Brasil... E é incrível que são de jovens, né? Isso eu também tenho notado. Muito são de jovens. Quando eu era criança, as igrejas eram lotadas de velhos. Quando eu me converti, estão lotadas de jovens. Quando eu me converti, voltei a frequentar a igreja, 2011, 2012, era vazio, só tinha idoso. Só tinha idoso. Agora as mesmas igrejas estão cheias de filas de jovens. É uma coisa que eu tenho. Você começa uma missa tridentina também. no Brasil, tem fila de pessoas. Tem. Onde eu frequento tem fila. A pessoa às vezes não tem. Tem que ficar de pé. Não cabe, as pessoas não cabem. Então, isso está acontecendo no Brasil. E eu, por exemplo, fui na missa tridentina em Portugal. Uma galera me reconheceu. Falou, o Guilherme. Olha, porque eles estão vendo um material brasileiro. O material brasileiro, um monte. Então, assim, nós fizemos. Eu dei uma palestra. Eu dei uma sequência de 5 palestras em Portugal. Tinha umas 100 pessoas no Porto, umas 100 pessoas em Lisboa, um conjunto de 100 pessoas para cada palestra, que para Portugal são públicos amplos, né? Todo mundo discutindo monarquia tradicional, catolicismo e tal, e todo mundo assistindo material do Brasil. Então é muito curioso, porque o que nós estamos acontecendo agora, o que está acontecendo hoje, o Padre Paulo Ricardo mesmo é um dos maiores canais católicos do planeta. Então, e aí você tem toda essa atuação de tantos grupos católicos que são monarquistas, que são de mais variadas naturezas. Claro que tem as divergências e as rivalidades e as brigas entre eles. Seria estranho se não tivesse. Seria estranho se não tivesse, e sempre foi assim na história. Não obstante, mesmo tem gente, por exemplo, no meio mais tradicional, vai falar, mas estranho o Frei Gilson, né? Sei lá, que tá com... Mas o Frei Gilson tá botando 400 mil pessoas para rezar o terço às 3 da manhã, ou 4 da manhã, não lembro agora, que é um horário absurdo, não faz o menor sentido, assim, tem 300 mil pessoas rezando o terço, as pessoas agora... Eu não sabia dessa informação. O Frei Gilson... Assim, o Frei Gilson está botando o Frei Gilson está botando um conjunto de pessoas... No Brasil se criou um termo que é impossível em qualquer outro lugar do mundo, que é o tradismático, que é o carismático tradicionalista. No Brasil, o Brasil é o único lugar do planeta... faltou uma água aqui. Isso é impossível. Obrigado. O pessoal tem que entender que o Brasil, o absurdo, convive de uma maneira maravilhosa no Brasil. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. O Brasil criou o tradismático, entendeu? O Brasil simplesmente criou o carismático da missa tridentina com véu, entendeu? Só no Brasil isso é possível. Não. É um negócio que é inconcebível. O Brasil tem umas coisas que só tem aqui. Só tem aqui, mas nessa loucura, como nessa protestante cumprir promessa em Aparecida do Norte. Total. Não, o que tem de aluno meu que é protestante e defende a monarquia católica não está escrito. Eu falo, cara, mas isso em outros lugares é impossível. Não é impossível. Mas aqui no Brasil é totalmente possível, porque o como Brasil... Como é que eles harmonizam? Lógico, você não vai citar nomes, mas como é que eles organizam a ideia na cabeça? Assim? Eu acho que o que acontece no Brasil é que as pessoas têm uma tranquilidade muito grande para combinar coisas As pessoas não se incomodam, não ligam. E é engraçado isso. Então, no Brasil tem muita gente que vai se proclamar, no meu canal é muito curioso, tem gente que parece falar, cara, eu sou capitalista, monarquista e católico tradicional. Eu falo, cara, então... Eu vi um absurdo desse há muito tempo atrás, tem pouco muçulmano no Brasil, mas um muçulmano defendendo a monarquia brasileira. Claro, mas... Falando assim, não, o melhor seria o melhor era o Brasil no tempo de Dom Pedro II. Eu acho que o Brasil, hoje, eu tive nessa reunião do Jordan Peterson, de 1000 líderes, a maioria do mundo anglo-saxônico. Eu olhei para aquilo e falei, cara, estamos perdidos, entendeu? É um pior que o... Assim, a lista é um pior que o outro. E é realmente um pior que o outro, assim, as discussões, assim, uma mais confusa que a outra. Você está falando dos palestrantes ou de quem assistiu ou os dois?
da narrativa mainstream, que envolve palestrantes e a opinião oficiosa do negócio. No backstage aí, no backstage a coisa rolava numa outra. No backstage era muito comum dos participantes, desses 1.000, uns 300 chamava assim e falava, cara, isso daí não vai, essa linha que a galera tá falando de proteger o liberalismo e blá 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 não vai rolar. Então, no backstage era mais fora do mainstream, era mais divertida. A discussão era mais divertida, sem dúvida alguma. E aí tem de tudo. De ideias católicas, outras não, mas era mais empolgante, sem dúvida, a discussão. De qualquer maneira, a linha mainstream anglo-saxônica assim, a única discussão que tinha era como nós podemos proteger a democracia liberal. Não tinha muito fora isso, como protegeremos o liberalismo em geral. É muito exótico, muito fraco para o tamanho dos problemas que estão acontecendo no mundo. E aí, olhando para isso, eu olhei o Brasil... e eu tive com várias pessoas no Brasil, com líderes e outros, e eu converso com as pessoas e eu vejo, olha, o Brasil, o nível da discussão está mais avançado, olha a discussão que a gente está fazendo aqui. Tudo bem, é um trabalho restrito a uma parte do público, mas só de estar tendo essa discussão aqui, só de estar discutindo isso, e isso está sendo discutido em vários lugares, está circulando várias discussões como essa no Brasil, já é insanidade para o padrão global. Isso não está acontecendo em uma série de outros países. Os Estados Unidos tem um movimento católico tradicional, entre aspas, no sentido de que há um tempo tem essa linha. Mas, não obstante, para a maior parte dos lugares e outros, o que está acontecendo no Brasil é fascinante. Nós estamos falando de números altos. São números muito altos. Tem um aluno meu que tem mais seguidores que o Jordan Peterson. No meu curso de empresários. Ele literalmente tem mais seguidores que o Jordan Peterson, assim, na internet. Tem muita gente. Então... É loucura. Mas isso é Brasil, entendeu? É um continente à parte. O Brasil é maior que a Rússia, que em termos de economia, pujança econômica e... Em população. Em população. Também, né? Sendo que a Rússia todo mundo discutindo globalmente, o Brasil vai passando despercebido. É igual um cara estava falando, não, os países nórdicos, porque eles são protestantes, eles são ricos. Aí eu parei e pensei, calma. Só um detalhe, né? Porque a gente não está equacionando. O PIB da Argentina é maior que o dos países nórdicos, entendeu? Ninguém parou para pensar. Os países nórdicos são muito pequenos. A Finlândia tem 5 milhões de habitantes. Dinamarca também 5 milhões. É uma cidade brasileira. A Suécia não chega a 10 milhões. É literalmente uma cidade brasileira. Somar tudo não dá São Paulo em população. Exatamente. Então, as pessoas estão perdendo o senso de proporção. É claro, se você segregar também os 5 milhões mais ricos do Brasil, eles se brincarem, estão numa qualidade de vida melhor do que os 5 milhões da Finlândia. Então, na verdade, o problema... As pessoas não estão enxergando a dimensão do Brasil por vezes. Então, o que eu entendo? E eu acho que, do ponto de vista político, as pessoas estão muito preocupadas, mas o Brasil teve grandes despertares políticos e as pessoas enxergam os problemas políticos do Brasil e os problemas da oligarquia. Só um parênteses. Davi, você seleciona lá, a gente vai pôr daqui a pouco aquele trecho do vídeo. Para pegar Não, mas desculpa, pode falar. As pessoas enxergam os problemas políticos do Brasil um nível de profundidade maior do que em outros lugares. Isso não quer dizer que tudo no Brasil está resolvido, maravilhoso. Gente, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é um movimento minoritário, mas ao mesmo tempo muito empolgante. Em outras palavras, tem um pequeno movimento, que eu não sei dizer quanto que ele é da população brasileira, mas ele é ascendente, ele é forte e ele é culturalmente pujante. E ele envolve o catolicismo tradicional. Não tem outro jeito de descrever isso. Porque no Brasil... A tendência católica que tá surgindo na esteira nova é uma tendência fiel, de fato, à igreja e aderindo à tradição política católica clássica. A gente está discutindo aqui monarquia, nós estamos discutindo filosofia de São Tomás, ou pelo menos fazendo referência aqui a ela. É isso, entendeu? Essa é a linha que tá sendo debatida. Muito difícil chegar no mundo anglo-saxônico e falar, não, monarquia tradicional, católica... filosofia tomista. Muitos deles, você até fala isso, eles demoram um tempo até entender o que você está... Tem um bloqueio lá com isso, Tem um bloqueio. E aqui nós estamos mais avançados. Acho que as pessoas confundem a situação eleitoral do Brasil com o cenário de renascimento cultural que está acontecendo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.